negócio ou está pensando em empreender, eu quero compartilhar com você nesse vídeo 5 coisas que eu aprendi empreendendo e que, se você ainda não sabe, é muito importante você saber se quiser crescer e vender todos os dias. Mas antes, se você não me conhece e caiu aqui no canal de paraquedas, seja muito bem-vindo. Me chamo Isis Lemos, trabalho com vendas online há 8 anos e hoje ajudo pequenos empreendedores a começarem e divulgarem os seus negócios usando as redes sociais. Então, se você é ou quer ser um empreendedor, aproveite e se inscreve aqui no canal para não perder quando eu postar um vídeo novo e me segue também lá no meu Instagram, onde eu levo conteúdos todos os dias, estou sempre respondendo as perguntinhas de vocês e já tem muito conteúdo de valor para ajudar o seu negócio. Sem enrolação, a primeira coisa que eu quero falar para vocês que eu aprendi que você precisa saber é que empreender não é fazer só o que você gosta e só o que você quer. Muitas pessoas decidem empreender porque pensam que ser o seu próprio chefe é só fazer o que você quer, o que você gosta, na hora que você quiser. Mas não é bem assim. Empreender pede que a gente faça o que precisa ser feito e muitas vezes isso pode significar fazer coisas também que a gente não gosta tanto, que a gente não estava tão afim de fazer, mas que precisam ser feitas. Ter que fazer é diferente de querer fazer. Então não é porque você não quer fazer aquilo que aquilo não precisa ser feito. E se a gente não puder ou quiser pagar alguém para fazer aquilo, é a gente que vai ter que botar a mão na massa. Então, se aquilo precisa ser feito, alguém vai ter que fazer. E você tem duas escolhas: ou você faz ou você paga alguém para fazer por você. Mas é importante dizer que isso não é algo exclusivo do empreendedor. Eu tinha muita dificuldade em entender que eu tinha que fazer o que precisava ser feito. Eu achava que eu podia fazer só o que eu queria, mas como eu falei para vocês, não é bem assim. Na vida de adulto, na vida de empreendedor, a gente vai sim ter que fazer coisas que a gente não gosta, coisas que a gente não tá tão afim. É como, por exemplo, lavar a louça. Eu não curto muito lavar a louça, mas eu não posso deixar a louça lá na pia acumulando e nunca lavar. É verdade. Ela precisa ser lavada mesmo que eu não queira ou que eu não goste de lavar. Então, ou eu lavo ou eu pago alguém pra lavar pra mim, certo? Então, eu tenho essas duas escolhas. Empreender não é diferente. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que começam e falam: ai, que eu não gosto de fazer tal coisa. Ah, eu não queria fazer não sei o quê. Mas, poxa, tem que fazer tal coisa mesmo? Eu não quero fazer, eu não gosto de fazer. Mas é aquilo, gente, tem que fazer, tem que fazer. Eu não tenho muita escolha, entendeu? Se você não fizer, você vai ficar pra trás. Então, entender isso é muito importante. Separar essa parte de querer, de gostar e do que precisa ser feito. A vida de adulto é isso e a vida de empreendedor é isso também. É, tá bom. Então, assim, não se iluda achando que empreender vai ser só coisa boa, só vai ser maravilhoso, não vai ter nada de ruim. Vão ter partes ruins sim também. Não estou falando isso pra te desanimar, eu tô falando isso mais pra você entender a realidade, porque quando chegar esse momento você vai falar: não sou só eu, não é só comigo, todo mundo vai passar por isso, eu tenho que fazer, então vambora. A segunda coisa que eu preciso que você entenda e que eu aprendi da pior maneira, e que eu não quero que você aprenda dessa forma, eu já quero falar pra você isso antes, é que o cliente não tem sempre a razão. Eu não sei quem veio com esse papo de que o cliente tem sempre a razão. Quando eu comecei a empreender, eu acreditei nisso. Empreendedores iniciantes acabam caindo nesse conto, porque é uma coisa que todo mundo repete por aí, e a gente acaba caindo nessa, achando que a gente precisa fazer de tudo por todos os clientes. E nessa, a chance da gente se dar mal é muito grande. Então, como eu falei pra vocês, eu aprendi da pior forma, eu aprendi quebrando a cara. Eu já tomei calote, já fui humilhada por cliente abusado, já fiquei muito no prejuízo, já perdi horas e horas de sono por conta de acreditar nisso. E depois de muito errar, de muito sofrer, de muito chorar, eu entendi que não é sempre que o cliente tem a razão. Entenda, a gente tem sim que tratar o cliente com educação, com respeito, com empatia, sendo simpáticos, mas tudo tem limite. Então você tem que saber o que é certo e o que é errado e você tem que botar regras no seu negócio. Não é o cliente que vai mandar como você vai trabalhar. Então, por exemplo, se você só vai produzir ou enviar depois que o pagamento tiver sido feito, você avisa antes isso pro cliente para ele estar ciente. E se ele tentar te convencer de que você pode produzir, você pode enviar, entregar e depois ele vai te pagar, não vai cair nessa. Se a sua regra é pagou depois que você vai produzir ou entregar, então é assim que vai funcionar, você vai avisar pra ele. Se ele quiser, ele vai fazer dessa forma. Se ele quiser receber primeiro, que você faça tudo, produza, envie, entregue e depois ele te pague, aí não. Você tem a sua regra e ele tem que se adaptar à sua regra. Você como empreendedor ou como empreendedora, você tem que ter senso e tem que ser justo. Então, assuma seus erros quando você errar,
quando a culpa realmente for sua, você vai assumir, tentar resolver aquilo da melhor maneira para que o cliente não fique no prejuízo. Aí tudo bem, tá tudo certo, mas caso o erro não tenha sido seu, caso seja um cliente abusado, sendo mal educado ou tentando te obrigar a fazer algo que não era o combinado, que não era aquilo que está dentro das regras do seu negócio, você não é obrigado a passar por isso. Então não se obrigue a atender cliente mal educado que pensa que pode tudo. E claro, gente, eu tô falando aqui de situações de clientes realmente sem noção, de cliente abusado, de cliente mal educado, de cliente que, sabe, não tá respeitando ali o seu negócio, não tá valorizando o seu negócio, não tá valorizando o seu trabalho. Então, assim, se você sentir isso por parte do cliente, você não é obrigado a atender aquele cliente, tá bom? É uma situação que não compensa, você vai estar pagando pra atender aquele cliente. Só quando você passa por essa situação, você sabe. Se você, inclusive, já passou por algo assim, deixa aqui nos comentários, compartilha a sua experiência para que outras pessoas possam aprender com os nossos erros, né? Porque a gente pode errar para aprender, mas é muito melhor quando a gente aprende com o erro de outra pessoa pra gente não precisar cometer aquele mesmo erro, tá bom? É verdade. Tem certas situações que é melhor a gente evitar, tem certos clientes que é melhor a gente perder, que vai ser mais vantajoso assim. Nada paga a nossa paz e a nossa saúde mental, tá bom? Então, saiba disso. A terceira coisa que eu aprendi e que eu quero compartilhar com vocês, principalmente para você que quer crescer, que quer vender muito, quer vender todos os dias, é que você precisa pensar em escala. Não adianta você querer vender todos os dias, você querer vender muito, se você não parar para pensar nos processos da sua empresa e o que precisa ser melhorado para que você consiga aumentar as suas vendas, aumentar a sua escala. Eu lembro de ter feito um fluxograma de todos os processos da empresa que eu tinha com a minha mãe para poder identificar o gargalo, que é a etapa que mais demora, que gera atraso, que tem algum problema, e a partir disso poder melhorar aquele processo, poder identificar pontos de melhoria e criar soluções para esse problema, para esse gargalo, para que eu pudesse facilitar o processo e vender mais. Então, um dos gargalos que eu identifiquei na época foi na etapa de bordado. Eu lembro que a gente tinha que se deslocar, levar para uma outra empresa, fazer aquele serviço terceirizado, e isso acabava fazendo a gente perder muito tempo com deslocamento, gastar mais dinheiro com deslocamento. A gente tinha também muito desperdício, muita perda, porque muitas vezes acabavam errando no bordado e a gente tinha que comprar outro tecido ou levar lá de novo para bordar de novo, porque não dava para aproveitar o mesmo tecido, o mesmo material. Então a gente perdia aquele material, perdia o tempo que a gente tinha ido antes. Então, identificando isso, eu criei uma solução que foi comprar uma máquina de bordado. A gente investiu em uma máquina de bordado para que esse processo pudesse ficar com a gente. E eu passei a fazer essa etapa, então a gente gastava muito menos tempo, eu consegui reduzir muito as perdas, os desperdícios. Então foi um investimento que reduziu muito o tempo de produção, o custo, eu tinha mais tempo para poder fazer outras coisas também. Então fazer o fluxograma, identificar aquele gargalo, foi super importante. E aos poucos eu fui investindo também em equipamentos, em materiais que nos auxiliassem a fazer mais rápido e mais eficiente aquelas etapas da produção. Assim como eu percebi que eu deixava a desejar no marketing, na divulgação, porque tinha que atender todos os clientes um por um, e isso me ocupava o dia inteiro. Uma boa parte do tempo que eu tinha para trabalhar, eu passava atendendo. Então, quando eu identifiquei esse tempo todo que eu perdia, e eu percebi que eu podia fazer algo para melhorar esse processo, que foi abrir um site de vendas, isso me auxiliou muito. A partir do momento que eu tivesse esse sistema automatizado para poder fazer as vendas para mim enquanto eu estava focada em outras atividades que realmente dependiam de mim, aí sim eu conseguiria escalar mais, porque o site poderia estar lá vendendo 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então eu consegui melhorar esse processo das vendas e deixar mais fácil para mim, para o cliente. Eu conseguia alcançar perfis diferentes de clientes e realmente me dedicar a atividades que me ajudassem a vender mais. Então, para crescer, a gente precisa ter essa cabeça de empreendedor, de utilizar ferramentas para ajudar a facilitar os processos e deixá-los mais eficientes para que a gente possa aumentar essas vendas. Se aquilo ali tá dependendo 100% da gente, se a gente fica doente, se acontece alguma coisa, se a gente tem um imprevisto, aquela atividade ali que dependia só da gente, ela deixa de funcionar. Então a gente tem que estar sempre investindo em equipamentos, em sistemas, em coisas que nos ajudem a facilitar e deixar os processos
mais eficientes e menos dependentes da gente. E inclusive, se você tiver interesse, aqui no canal tem uma playlist completa ensinando passo a passo como você pode criar o seu site de vendas na Nuvem Shop. Então, se você tiver interesse em aprender como fazer a sua loja, vou deixar essa playlist linkada no final desse vídeo e aqui na descrição também. E se você quiser conhecer e testar a Nuvem Shop grátis por 30 dias e depois ganhar 25% de desconto quando você escolher um plano pago, eu vou deixar o link para vocês também aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para vocês aproveitarem o desconto. A quarta coisa que eu aprendi e que eu tenho certeza que muita gente tem esse problema também e que eu preciso compartilhar isso com você para você tentar evitar ao máximo quando você perceber que isso tá acontecendo com você é que perfeccionismo não é uma qualidade, é um defeito. Muita gente acha que perfeccionismo é uma qualidade, é uma coisa boa, mas não é. Só quem é perfeccionista sabe que muitas vezes a gente acaba deixando de fazer algo que nos ajudaria a crescer, que nos ajudaria a passar para uma nova etapa, porque a gente se cobra demais. Só que isso é muito ruim pra gente, é muito ruim pro nosso crescimento. Enquanto isso, a gente fica vendo pessoas, às vezes até menos capacitadas do que a gente, crescendo e evoluindo, enquanto a gente fica aqui paralisado porque a gente acha que tem que estar tudo perfeito, tudo redondinho para aquilo ali acontecer. Então tem gente que às vezes até deixa de começar porque ela bota tanto empecilho, tanta dificuldade, tanto obstáculo que ela não consegue sair do lugar. O que você precisa entender é que se você fizer o melhor que você pode hoje e se você botar amor, aquilo vai frutificar e você vai poder ajustar a rota e melhorar aos poucos. Ninguém acerta já de primeira. Então a maioria das pessoas que você considera de sucesso pode reparar que ela não acertou de primeira, que ela errou, que ela aprendeu, ela caiu, ela levantou e foi melhorando e ajustando as coisas até chegar onde ela está hoje. Então isso foi uma coisa que eu aprendi e que eu confesso, eu ainda tô tentando botar em prática. Pra quem é perfeccionista, eu entendo, é um pouco difícil, mas é um negócio que a gente tem que se esforçar de fazer, porque senão a gente vai ficando pra trás e a gente vai só deixando de fazer aquilo que a gente quer, que a gente tem vontade de fazer, e a gente vai deixando de realizar nossos sonhos por conta desse perfeccionismo que só atrapalha a gente e só paralisa a gente, tá? Então essa foi a quarta coisa. E a quinta coisa que eu aprendi e que eu quero compartilhar com você, que você precisa saber, é que a gente nunca para de estudar e de se atualizar. Tem gente que pensa que empreender é super fácil, é super simples, só fazer um negocinho aqui, um negocinho ali, não precisa estudar mais e tá tudo certo. Mas não é assim, tá? Empreender também é você estar sempre se atualizando e sempre estudando pra ficar por dentro do nosso nicho e de como oferecer os nossos produtos, os nossos serviços de forma atrativa. Por isso que eu sempre digo que é melhor você escolher algo para fazer, algo para vender, que você já tenha uma intimidade, que você já tenha alguma proximidade com aquele tipo de produto e serviço, porque você vai ter que se manter por dentro do que acontece no seu mercado e no mercado em geral também, para você sempre se atualizar e não ficar para trás. Se você já não quiser fazer nada do que você não goste, você só quer fazer o que você gosta e você também não quer estudar e se aprofundar no seu nicho, no mercado, você não vai crescer. Um empreendedor de sucesso, ele nunca para de estudar. Ele está sempre estudando coisas novas, aprendendo várias áreas e se desenvolvendo em novas habilidades. Muita gente pensa que por eu ter largado a faculdade, eu parei de estudar, eu não estudo mais. Na verdade, é bem o contrário. Eu estudo muito mais hoje do que eu estudava quando eu estava na faculdade. Eu estudo áreas diferentes para ajudar a melhorar o meu negócio, para empreender melhor, enfim. Então, eu nunca parei de estudar, eu continuo estudando. Eu sempre falo uma coisa para todo mundo, que é o seguinte: se você é a mesma pessoa que você era há um ano atrás, alguma coisa tá errado. E hoje em dia a gente tem muita informação, tá tudo na nossa mão, é informação pra tudo que é lado. A gente só não aprende se a gente não quiser. E eu li esses dias nesse livro aqui, ó, O Milagre da Manhã para Empreendedores. Se você quiser, eu deixo até o link pra vocês desse livro aqui na descrição. Ele é super interessante, eu recomendo que todo mundo que quer empreender leia. E eu vou ler rapidinho aqui pra vocês, ó, tá na página 66. Ele fala o seguinte: de vez em quando ouço o empreendedor dizer: sou muito ocupado, não tenho tempo para ler. Eu entendo. Também costumava acreditar nisso, mas agora penso no que o meu mentor dizia. As melhores mentes da humanidade passaram anos condensando o melhor do conhecimento deles em poucas páginas que podem ser compradas
por poucos dólares, lidas em poucas horas e diminuir a sua curva de aprendizado em décadas. Mas eu entendo, você é ocupado demais. Então, essa frase aqui, ela me marcou, porque é realmente isso, gente. A gente tem conhecimento de pessoas que estudaram anos e anos, décadas, e elas colocaram aquele conhecimento em um livro, ou às vezes em um curso, e a gente, não vale a pena investir alguns poucos reais, né, 100 reais, 1000 reais que seja, às vezes até em um curso, que pode ensinar algo pra você, que você não precisará levar décadas pra aprender, que você não vai precisar levar anos pra aprender, que você não vai precisar cometer erros que às vezes essas pessoas cometeram pra você aprender, você já vai diminuir muito mais o tempo de aprendizado, o tempo de crescimento. Então, assim, tá a seu critério. Isso a gente tá falando, assim, de investir dinheiro, mas você também tem muita informação de qualidade na internet, online, tá bom? Então, pensa nisso e precisa aplicar principalmente, porque é o que eu sempre falo, não adianta você só estudar e você não aplica nada, tem que estudar e tem que aplicar, tá bom? É só assim que a gente vê o resultado daquilo ali na nossa vida, no nosso negócio. Se você chegou até aqui, eu quero que você comente um emoji da chavinha e eu quero que você escreva: sou um empreendedor de sucesso. É pra você escrever, ler alto, pra você fazer a sua mente entender que você é sim um empreendedor de sucesso. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, não esquece de deixar o curtir como forma de agradecimento pra gente fazer esse vídeo chegar a mais pessoas que possam estar precisando ouvir alguma coisa que eu falei aqui. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, que alguma coisa que eu falei aqui mude a sua jornada empreendedora e saiba que eu estou aqui pra te ajudar. Tem um monte de conteúdo meu aqui no YouTube, lá no Instagram, faz um EasyFlix, tem um monte de playlist sobre envio, sobre forma de pagamento, sobre site, tem vídeo sobre tudo que você quiser aqui, que você vai precisar saber pra você empreender, e eu estou aqui pra te ajudar, crescer junto com você e te acompanhar nessa jornada. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!